Olá, damos as boas-vindas à disciplina de Geossistemas, Evolução da Terra e da Vida. Esta disciplina é compartilhada com a professora Ana Karina Escumazon, professor César Schultz, professor João Carlos Coimbra e eu, quem vos fala, Maria Alejandra Pivel. Contamos também com a colaboração e o apoio da nossa colega Sara Nascimento, que tem experiência tanto em ensino EAD quanto em paleontologia. Então, começamos a nossa introdução com uma breve reflexão. O que nós vemos nessa fotografia? Uma árvore, uma construção abandonada. De que maneira isto pode se assemelhar à Terra? Agora, como seria esta construção quando ela foi erguida? Com certeza era muito diferente do que ela é hoje. Hoje, no lugar onde haveria uma porta, no meio da fotografia, apenas troncos e raízes. Mas não tem apenas uma árvore tomando conta do lugar. A própria árvore modificou o lugar, criando diferentes ambientes propícios para abrigar outras formas de vida. Tem alguns lugares que ficaram mais úmidos, certamente, outros mais expostos à luz, por exemplo, não tem mais teto. Outros lugares devem ser mais úmidos, outros menos úmidos, mais secos. Então, cada um desses pequenos ambientes é propício para abrigar uma forma de vida diferente. Diferentes tipos de insetos, répteis, plantas, fungos, roedores, micro-organismos. Ao mesmo tempo, a árvore que foi modificando esse ambiente, ela também teve que se adaptar. Afinal de contas, ela não cresceu de maneira totalmente aleatória. Ela cresceu se apoiando nas paredes. A gente consegue ver que tem todo um plano de uma parede que está coberto de troncos e galhos. Então, a planta, a árvore se adaptou à construção e a construção também se modificou pela árvore. Então, voltando à questão inicial, de que maneira este lugar se assemelha à Terra, é exatamente isso. Quando a gente olha o passado da Terra, isso aqui obviamente não é uma fotografia, é uma representação de como seria a Terra no início, nos primórdios, é um lugar completamente inóspito para a vida, um lugar desprovido de vida. No entanto, hoje nós temos essa exuberância de vida. Nós temos milhões de espécies vivas, de plantas, de animais, micro-organismos, fungos, e isso aqui são apenas exemplos da nossa região, mas temos muitos diferentes tipos de ambientes com diferentes tipos de adaptações. Então, como se chegou nesse planeta que conhecemos hoje? A partir disto, a partir de uma bola de rocha incandescente. Essa transformação é um histórico de interação. Então, a Terra que nós temos hoje, a que nós conhecemos hoje, ela é produto de bilhões de anos de interação. Interação entre o quê? Entre a atmosfera, a criosfera, a biosfera, a geosfera e a hidrosfera. Por exemplo, vamos olhar o gráfico da esquerda. Aqui nós temos os biomas do Brasil. Reparem como, se a gente olha agora o gráfico da direita, a distribuição dos biomas, comparando os dois gráficos, na realidade, a distribuição dos biomas, aqui, ela está diretamente relacionada com o relevo, representado na figura da direita. Por quê? Porque o relevo condiciona o tipo de umidade que vai estar disponível, o tipo de clima, de microclima que vai estar disponível, e isso, então, determina o tipo de vegetação que vai ter num determinado lugar. Por sua vez, a vegetação também vai determinar o tipo de fauna que vai ter. Mas a própria vegetação também muda o clima. Então, na verdade, é uma história de adaptação constante entre os diferentes componentes. Entre a hidrosfera, a biosfera, a geosfera. Mas podemos ir um pouco mais longe ainda. Vamos pensar, se não existisse a tectônica, pensando nessa interação geosfera-biosfera, aqui, bem específico. Se não existisse a tectônica, haveria condições de ter vida na Terra?
Então, vamos lembrar aqui alguns exemplos que vocês viram na disciplina de geossistemas, de formação de relevo aqui por causa da tectônica de placas. Então, nós temos aqui a placa da Eurásia se chocando com a placa da Índia e Austrália. E, como resultado, nós temos a formação do Himalaia. Aqui no esquema, num corte lateral, esquemático, então a placa da Índia e Austrália e a placa da Ásia colidindo e formando a cadeia de montanhas. Agora, reparem como isso determina também a distribuição da vegetação. Temos um lugar úmido, temos até a precipitação de monção nessa região, e do outro lado temos um lugar completamente árido. Então, é a biosfera se adaptando ao relevo em função da tectônica. Mas a pergunta não era a relação entre biosfera, geosfera e adaptação. Era especificamente, teria condições de ter vida se não houvesse tectônica? Vamos lá, mais um exemplo. Na verdade, isso aqui também de relevo, né? Aqui nós temos um exemplo mais próximo nosso. Temos a placa de Nazca, que mergulha, sofre subducção por baixo da placa da América do Sul. As duas placas coligem e tem uma mergulhando sobre a outra. Qual que é o resultado? A formação dos Andes. E por que isso aí é tão importante, essa geração de relevo tão importante? Ele é essencial para a vida. Por quê? Reparem agora essa outra figura de outra região. Isso aqui é o litoral do Maranhão, no norte do Brasil. E ele é só como a água leva do continente para o mar sedimento. Mas não leva apenas sedimento. Leva muito material dissolvido que serve de nutriente para a produção primária no mar, na região costeira. As regiões costeiras são fundamentais para a produção primária. A maior parte da fotossíntese global ocorre nos mares e principalmente nas zonas costeiras por causa dessa fertilização com material rico em nutrientes que drena a partir do continente. Mas se não tivéssemos relevo, isso seria possível? Não, não seria possível. Então a tectônica, na realidade, ela é essencial para a vida. Então aqui nós temos aquela espiral do tempo que vocês viram na disciplina de geossistemas, que representa o tempo profundo, desde a formação da Terra até os dias de hoje. E essa história, na verdade, toda essa história geológica é uma história de interações. Interações, de novo, entre biosfera, geosfera, hidrosfera, atmosfera e criosfera. Gosto muito desse exemplo aqui, acho ele muito didático para exemplificar. Temos aqui um gráfico que mostra, por um lado, a curva de CO2 atmosférico, então, é a linha contínua. A linha pontilhada corresponde à concentração de oxigênio na atmosfera, em percentagem. Então, nós vemos que hoje, em torno de 21%, aqui é o zero, a escala do tempo vai daqui para cá. Então, temos os dias atuais aqui. E aqui temos todo o Fanerozoico, ou Eon Fanerozoico. 551 milhões de anos. Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. E aqui estamos hoje, no zero. Com 21% de oxigênio. Agora, reparem como aqui, mais para o final do Paleozoico, então, nós temos uma grande concentração de oxigênio na atmosfera, que ultrapassa 30%. O que aconteceu? O que faz com que a concentração do gás na atmosfera seja modificada a esse ponto? De capturar CO2, diminuir a concentração de CO2 e aumentar o oxigênio. O processo fundamental para isso é a fotossíntese. Então, a gente pode pensar por que teve tanta fotossíntese nesse intervalo, que levou a essa redução do CO2 e esse aumento do oxigênio. Na verdade, teve ali a origem das florestas. Isso foi o pontapé para esse crescimento na concentração de oxigênio na atmosfera. Vamos apagar aqui para ficar mais clean. Porque vai entrar mais informação. Então, essa origem das florestas provocou um aumento da fotossíntese
e um aumento da liberação de oxigênio na atmosfera e redução da concentração de CO2. O CO2 é um gás de efeito estufa. Então, geralmente, quando o clima está quente, que nem agora, nós estamos jogando muito CO2 na atmosfera, a temperatura global está aumentando. Então, imagine no passado, com um sequestro de CO2, um sequestro de carbono, nós temos uma redução do teor de CO2 e, com isso, então, temos uma glaciação. Uma glaciação que aconteceu, então, no Carbonífero. Aqui nós temos uma reconstrução, aqui é à direita, nós temos uma reconstrução de como era a configuração dos continentes naquele intervalo, e nós vemos também aqui toda uma grande área coberta por gelo. E o que aconteceu? Qual que foi a resposta da biosfera? Mais um item que foi influenciado. Nesse intervalo surgem os insetos gigantes. Por que só ali? Por sorte. Porque os insetos gigantes, eles insetos para crescerem, desenvolverem grandes tamanhos, eles precisam de uma grande quantidade de oxigênio na atmosfera. Então, aqui nós vemos um exemplo de um evento evolutivo. Foi a origem das florestas, levou a uma modificação do clima, e essa modificação na atmosfera provocou uma mudança na biosfera novamente, com o desenvolvimento o surgimento desses insetos gigantes, como essa libélula, enorme libélula. Isso aqui, na realidade, vocês vão ver em mais detalhe com a professora Ana Karina, que vai dar todo o módulo de Paleozoico. Mas eu acho um exemplo bem didático dessa interação entre biosfera, atmosfera, geosfera, enfim, todos os componentes responsáveis pela configuração da Terra ao longo do tempo. Então, falando em tempo, essa aqui, outra maneira de representar aquela espiral de tempo geológico, poderia ser uma fita. Isso aqui vocês viram com o professor Roaldo, na disciplina de Geosistemas. Então, temos aqui no extremo da esquerda a formação da Terra. E, por último, aqui nós temos, então, à direita, os dias atuais. E o que acontece mais para o final dessa história da Terra? Nós temos o surgimento do homem. E aí é mais um fator para modificar. Imaginem, se cada novo componente na biosfera, cada novidade, produz um impacto, produz uma modificação, uma alteração no equilíbrio das coisas. Imaginem o papel do homem. Então, esse surgimento do homem, no início, pode não ter causado grandes impactos, mas os impactos da humanidade são cada vez mais notórios. Então, temos desde modificações no clima, com o acúmulo de gases de efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis, temos a modificação dos cursos d'água, contaminação de cursos d'água, modificação da paisagem. Essa imagem aqui da direita é da área metropolitana de São Paulo, e dá para ver a área gigantesca que não tem nada a ver com a área natural original, né? Então, é uma grande modificação. E por que estamos falando disso nesse momento, nessa aula introdutória? Porque nós estamos no eixo 2 do curso, Ciências da Natureza, Ensino e Sustentabilidade. E uma das perguntas que a gente se faz agora é de que forma é possível estabelecer um desenvolvimento econômico sustentável e quais são as implicações na relação sociedade e natureza. Então, todo esse histórico que nós vamos ver da história da vida na Terra, da Terra e da vida na Terra, ele pode servir como subsídio para nos situarmos no tempo, para nos situarmos no nosso significado nesse planeta. E também entendermos as relações que existem entre os diferentes componentes da Terra e para pensar num manejo numa gestão melhor dos recursos naturais e do nosso planeta. Falando agora um pouco sobre questões práticas, esse aqui é nosso cronograma, que está disponível no Moodle. Então, nós teremos 6 módulos com conteúdos, com aulas, videoaulas, atividades, textos para leitura. Aqui tem o período que cada um desses módulos vai ser disponibilizado no Moodle, o prazo para a entrega de uma atividade avaliativa respectiva a cada um desses módulos, também na quarta coluna,
e o peso que cada uma dessas atividades terá na nota final. Então, se vocês olharem e somarem toda a coluna da direita, verão que soma 100%, sendo que as percentagens 6,5 e 7 são para cada módulo. E temos depois, no dia 6 de julho, temos prevista uma atividade presencial, onde cada um de nós irá um dos 4 polos, e ali faremos uma atividade prática que vai ser explicada na hora, para não ter spoiler. Quem não puder comparecer e apresentar atestado médico ou de trabalho, poderá recuperar, depois através de um trabalho. E tem também uma atividade prática que vocês vão fazer ao longo da disciplina. Então, o prazo para entrega é o mesmo do módulo 6, inclusive porque a gente está com um cronograma um pouco apertado por causa do fim do semestre. Então, a gente não pode se estender muito mais. Mas, isso aqui, nós vamos passar as orientações daqui a 2 semanas, talvez um pouco menos, porque é importante que vocês tenham finalizado pelo menos o primeiro módulo. Porque o módulo básico é essencial para vocês compreenderem os conceitos básicos para fazer esse trabalho. E depois você tem, então, todo o resto do período para fazer. Esse trabalho, então, prático, tem peso de 20%, vamos passar os detalhes mais adiante. E, finalmente, esperamos que não seja necessário, mas no final de julho já tem previsto uma recuperação. Bom, nesse módulo 1, que na verdade não começamos propriamente, vamos começar com os conteúdos na próxima videoaula. Temos os conteúdos que estão no Moodle, mas quais são as perguntas que a gente quer responder nesse primeiro módulo? Basicamente, o que é paleontologia? O que é um fóssil? Os diferentes tipos de fósseis? Como se forma um fóssil? Aí entra a bioestratinomia e processos de fossilização. E também os fósseis como ferramenta, com exemplos de bioestratigrafia, indicadores paleoambientais e paleoclimáticos, mas também, lembrando do nosso eixo temático, acima de tudo, essa conscientização para o desenvolvimento sustentável. Então, essa importância de conhecer nosso passado para fazer um bom planejamento do futuro e do presente. Ainda sobre algumas questões práticas, recomendamos tem alguns textos estão como leitura obrigatória no Moodle, que são desse livro aqui, Paleontologia na Sala de Aula, disponível gratuitamente na internet, aqui tem o endereço. Ele foi organizado pela nossa colega Marina Bento Soares, e atualmente no Museu Nacional, trabalhava conosco na URGS, agora está no Museu Nacional. E tem, além do referencial teórico, tem várias atividades práticas, propostas de atividades práticas para serem feitas em sala de aula. Isso aí é muito importante, muito útil quando vocês forem dar aula, porque todas as atividades têm sempre são atividades lúdicas e todas elas têm especificado o tipo, qual que é o objetivo, o tipo de público-alvo, nesse exemplo aqui, por exemplo, estudantes do ensino fundamental, séries finais. Qual que é a modalidade da atividade, o tipo de material necessário e todos os procedimentos. Tem também um livro básico, esse aqui de paleontologia geral, editado pelo Ismar de Souza Carvalho. São 3 volumes, mas tem 2 que são mais específicos, que são esses aqui da direita. Um que é de paleovertebrados e paleobotânica, outro de microfósseis e paleovertebrados. E esse aqui da esquerda, volume 1, na verdade é o principal, porque é o que tem os conceitos gerais, que nós vamos ver no início dessa disciplina. Na verdade, nós vamos ver alguns conceitos gerais no início da disciplina, e depois nós já vamos começar nessa viagem no tempo, desde o pré-cambriano, depois paleozoico, mesozoico, cenozoico. Por último, agora sim, queria deixar o convite para quem puder, quem tiver oportunidade, estiver por Porto Alegre, de conhecer o Museu de Paleontologia aqui na URGS. Vale muito a pena a visita. E quem não puder, então, de repente, acompanhar pelo Facebook, a página que está aqui embaixo o endereço, que sempre tem novidades e coisas interessantes de paleontologia. Muito obrigada a todos e todas.